Ezequiel 16, no primeiro versículo, nós vamos para o versículo que aquele relógio é a meu favor, irmãos, a favor da igreja. Quanto mais rápido ele passar, mais rápido eu chego no certo. Louvado seja Deus, né? Ezequiel 16, versículo 1. Vamos ver do que Deus está falando? Porque quando você lê só lá aquele versículo, você vai pensar que ele está falando da mulher, né? E veio a mim a palavra outra vez, a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, faze conhecer você está vendo? A Jerusalém, cidade santa. E diz assim, diz o Senhor Jeová. Algumas Bíblias vão dizer o Senhor Deus, né? Porque essa palavra Jeová, irmãos, não é o nome de Deus, é um nome citado a Deus. Jeová termina com A. Nós vamos para o hebraico, irmãos. O hebraico, o povo tinha por costume, quando terminava com A, escolhava o nome de mulher. Por isso que tem Maria, Marta. Lembra de Sara? Sara era Saraí. Aí Deus mudou o nome de Saraí, por quê? Porque não tinha costume terminar com I. O nome de mulher feminino terminava com A. Era costume dele. Aí Deus olhou e disse: a partir de hoje não vai ser mais Saraí, vai ser Sara. Louvado seja Deus, né? Aí tem um povo que vai lá, vai na tua porta no domingo e diz: olha, o nome dele é Jeová. Não, irmão, Jeová, algumas Bíblias mais novas, mais atualizadas, vai dizer Deus, né? Louvado seja Deus. Graças a Deus. Vamos lá, continua comigo. Ele disse, versículo 3, né? Ele disse: assim diz o Senhor Jeová, o Senhor Deus, a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procede da terra dos cananeus. Viu? Deus tirou os cananeus e fundou Jerusalém, cidade santa. Paulo disse lá, domingo é culto das mães, né? Paulo disse lá em Coríntios, eu não estou equivocado, a saber que nós temos uma mãe no céu que espera por nós, a saber o nome dela, a Nova Jerusalém, cidade de Deus, a mãe celestial. A terra aqui é nossa, a terra é nossa mãe, né? Deus é nosso pai. Deus pega a terra e faz nós, né? Lá em cima nós temos mais uma terra que é nossa mãe, a Nova Jerusalém, foi que Paulo trouxe nós, né? Louvado seja Deus. Você está percebendo o que está chegando nos teus ouvidos? Tem algo pendurando nos teus ouvidos essa noite. Você está observando que Deus está usando esse vaso para pendurar algo nos teus ouvidos. Deus está usando esse vaso essa noite para pôr braceletas nos teus braços, para pôr um colar no teu pescoço. Deus está usando, irmãos, esse pregador essa noite para que você, irmãos, tenha algo pendurado, pendentes no teu nariz essa noite. Você está recebendo palavra de Deus, palavra, Bíblia Sagrada. Você está entendendo como já está indo para um sentido certo e original da Bíblia Sagrada? A importância nossa da oração e constante oração. Por que até tem um pastor, né, que elogia a igreja de amor? Ele diz: olha, a igreja de amor é uma igreja de oração. Você já percebeu que eles pegam o microfone e dizem: o Espírito de Deus me revela. Por que tem revelação? Por quê? Aí ele fala porque aquele povo ora. Aí ele cita lá também numa pregação e diz: você já experimentou orar do lado do crente de amor? Não, é um cansaço. Porque o crente de amor, ele parece que não quer sair do joelho. Se ele está de joelho, ele ora. Se está de pé, ele ora mesmo, ele ora. É poucos que repetem palavra, a maior parte que lê a instrução de Jesus, eles não repetem palavra. Eles olham, a oração vai longe. Esse dia um irmão chegou no meu trabalho e disse: pastor, irmão Juarez, quem que é esse pastor que estava orando, né? É o pastor Lorival de Almeida, né? Meu Deus, mas que sabedoria grande! E com quem nós aprendemos a orar, né? Nós aprendemos com eles. Louvado seja com Jesus, né? Jesus ensina aos discípulos, os discípulos ensinam e eles ensinaram a nós. Nós seguimos o exemplo de oração. Nós aprendemos através do saudoso Davi Miranda, né? E através da oração nós alcançamos a perfeição em Jesus, né? Agora pula um pouquinho ao versículo 10. Versículo 10: e te vesti com roupas bordadas, e te calcei com pele de texugo, e te cingi com linho fino, e te cobri com seda. Você vê, irmãos, que Deus ele tem prazer de adornar. Louvado seja Deus, né? Versículo 11, que é o versículo
que onde muitas pessoas, irmãos, se não tiver a oração e a revelação do Espírito Santo, porque a palavra precisa ser revelada. A palavra, irmão, sem a revelação, sem o Espírito Santo, é a mesma palavra. Aí a pessoa diz, mas não, mas eu sou cheio do Espírito Santo, fala em língua estranha, louvado seja Deus, né? Mas, irmão, não consegue entender a palavra. Pastor, eu li a palavra e não consegui entender. Não te preocupe, você vai orando, que um dia Deus vai te revelar a palavra. Tem versículo da palavra de Deus, irmãos, que eu levei 20 anos para entender. 20 anos para a palavra ser revelada. E a maior parte, como eu falei aqui na quinta-feira passada, irmãos, eu não conheço 1% da palavra de Deus. Já li 3 vezes a Bíblia, mas não conheço 1%. Por quê, irmãos? Porque quando a gente vê, começa a ler e analisar a palavra de Deus é gloriosa. Versículo 11: e te enfeitei com adornos, e te pus braceleta nas mãos. Irmãos, o crente, ele tem aquela atadura de Deus, aquela revestidura de Deus, irmãos, que aonde ele põe a mão, o milagre acontece. Te pus braceleta nas tuas mãos, você está revestido. Tanto que ele disse, olha, onde você pôr a palma da tua mão, abençoado será. Onde você pôr a planta dos teus pés, abençoado será. Então ali não tem unção, tem palavra. E quando você lê segundo a carne, você vai entender as coisas da carne. As coisas da carne, as coisas que o homem segundo a carne faz. Por isso que as pessoas erram e às vezes não conseguem instruir as pessoas para não errar, né? Por isso que o Rio Grande do Sul está sofrendo hoje, irmãos. Por isso que o Brasil está sofrendo. Nós sofremos junto. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Irmãos, continua aqui. Pus braceleta nas mãos e um colar ao redor do pescoço. Pastor, que colar é esse? Quando Deus olha para Jerusalém, irmãos, ao redor ainda hoje da antiga Jerusalém, tem o quê? Tem o quê, Renato? Um muro. Quando você olha para cima, você pega um mapa de Jerusalém, você abre ele, você pega um mapa, aquele muro, irmãos, é igual a um colar. Muro, irmãos, desde a antiguidade até hoje, significa proteção. Até hoje é proteção. Nós, ao nosso redor, irmãos, nós precisamos ter essa muralha. Por isso que Deus olhou para Jerusalém e disse, eu te pus um colar ao teu pescoço. Deus, ele nos reveste ao redor. Por quê? Porque Pedro disse que ao nosso derredor tem o quê? Tem Satanás bramando como leão para tentar nos tragar. Se nós não tivermos atentos, cercados por essa muralha, às vezes nós, né, ser humano, nós somos falhos, às vezes nós queremos dar um passo fora da muralha e ficar na perna além daquilo. Um dia eu estou aqui, irmãos, e um antigo pastor meu, presbítero, né? Ele disse, pastor, eu estou pastoreando a cidade nova, Itajaí. E como se diz assim, vem para cá com nós, né? Já comprei aí com ele, né? Louvado seja Deus. Graças a Deus. Aí mas eu disse, não, primeiro é confirmação de Deus. Aí eu cheguei aqui, nós não conheço a irmã Mafalda, não conheço. Estava aqui a irmã Mafalda, ela por nós estava chamando para você, ela olhou para mim e disse, Deus manda dizer, fica aqui até eu te autorizar. Eu podia ir para lá, podia, irmão, mas talvez eu estava dando um passo fora daquilo que Deus me permitiu. Por quê, irmãos? Porque para todas as coisas nós precisamos estar embaixo da ordenança de Deus. Por quê? Paulo diz, eu não vivo mais eu, mas não vai ser esse eu, preciso ficar aqui dentro, ele precisa subir, já não é mais eu que mando em mim. Acho interessante, irmãos, que quando eu fiz 18 anos, todo mundo para de menor não vê a hora de fazer 18 anos, né? Olha, dia 18 de junho, irmãos, do ano 2000. Dia 23 de junho eu ia fazer 18 anos. Dia 18 eu entrei dentro da igreja. Por curiosidade. Louvado seja Deus. Fiquei de maior, aceitei Jesus. Eu que pensava que com 18 anos ele me mandar, já não mando mais eu, mas Cristo manda em mim. Louvado seja Deus. E graças a Deus, de vez em quando a gente dá aquela rebeldia, né? Oh, irmãos, o ser humano não é fácil. Pastor, eu passo uma dificuldade, por isso que precisa, irmãos, estar sempre abastecido na oração. Abasteça a oração, porque a hora da tribulação, às vezes você não vai conseguir orar, mas aí você está abastecido para passar naquele momento, irmãos. Louvado seja Deus. Vamos lá, versículo 12, eu preciso apressar, irmãos. E te pus um pendente
na testa. Quando segundo a carne, você vai pensar que é aquele pisse, né? Que eles hoje põem, né? Se nós ir na vida, se nós ir, irmãos, em toda aquela estudar sobre aquele, pegar sobre aquele negócio que pendura na orelha, brinco, isso para cima, você vai ver que aquilo ali é símbolo de escravidão. Por quê? O brinco, quem fez o brinco que eles usam hoje, né? Quem fez o brinco? Foi o homem ou Deus? Você lembra que Jesus falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é? De Deus. Se foi o homem que fez, deixa o homem. Se foi Deus que fez, segura. Pastor, mas as vestes eu vejo. A primeira vestimenta quem fez foi Deus, né? Está lá no livro de Gênesis. Louvado seja Deus. Deus criou túnica e nos vestiu, né? Louvado seja Deus. Agora, irmão do resto, cuidado. Pastor, eu entrei na igreja, tem Jesus, e o pastor mandou eu andar assim, mandou botar isso aqui, disse que isso aqui eu preciso tirar. Obedece, irmãos. Faz provas, o pastor é de Deus, fez prova. Paulo disse, nós temos que botar a prova. Fez prova, provou, irmãos. Está de acordo com Deus? Você já viu? Eu, quando entrei na igreja dos amores, irmãos, eu fiz prova. Tinha tumor canceroso no estômago, não podia tomar um gole de café preto. Deus me livre, irmão. Não podia comer verde, salada, Deus me livre. Estava morrendo, condenado pela medicina, não podia tomar refrigerante proibido. Aí eu fiz um teste com Deus, a minha mãe tinha um braço que não queria sarar, quebrado, lá em Rio do Sul. Aí eu disse, Deus, se tu está nessa igreja, acho que o terceiro para aqui que eu entrei dentro da igreja dessa noite. Se tu está aqui com esse povo, se é assim como eles estão falando, que eu seja curado aqui ou a minha mãe lá. Um dos dois acontecesse. Sabe o que Deus fez? Deus curou os dois. Louvado seja Deus, né? De vez em quando, não sabe que a gente é curado, mas o diabo é tão astuto que de vez em quando ele vai lá e quer fazer que a gente sempre vai não ter terminado. Aí eu olho para ele, Satanás, sai daqui porque faz 23 anos que eu fui curado. Então sai daqui. E aquele temor, aquela coisa vai embora. Hoje eu tomo café sem ter dó, irmão. Louvado seja Deus, né? Até que tem que vigiar para não tomar demais, né? Louvado seja Deus. E o verde, irmãos, a salada nem me fala. Louvado seja Deus. Isso eu gosto demais, né? Louvado seja Deus. Ele te pus pendente na testa e brinco nas orelhas. Quando eu entrei dentro da igreja, irmãos, eu comecei a ouvir a palavra. Eu aprendi uma coisa, irmãos, quando você vê alguém enfermo, e você vai olhar, o cliente chega para uma pessoa enferma, o que ele diz? Primeira coisa, Jesus, o teu sangue tem poder para curar essa enfermidade. Por quê? Porque você ouviu a palavra, está pendurada, a palavra de Deus está pendurada nos teus ouvidos. A palavra de Deus, irmãos, ela precisa estar pendurada noite e dia, irmãos, dentro do nosso ouvido, precisa estar cravada na nossa mente. Nós vemos aqui que pus pendente na testa, né? Ela precisa estar cravada na nossa mente, por quê? Porque Satanás, o nosso adversário, entende, irmãos, nos enganar com a própria palavra de Deus. Ele não foi por Jesus, ele não vai por Pai, eu e você. Quando nós ouvimos essa palavra de Deus, irmãos, precisa estar. Pode ver, irmãos, separou um pouquinho de frequentar culto. Separou um pouquinho, irmãos. Pastor, é tudo isso aí, eu estou de bem também, mesmo. Pastor, se bem não, cuidado, irmãos. Você lembra de Moisés? Moisés vai para o monte, passa de 30 dias, fica 40 dias. O que aconteceu com o povo lá embaixo? Está vendo a importância da Santa Ceia mês a mês? Está vendo a importância daquela comunhão que nem Arão não suportou ficar sem Moisés? Por quê? Porque Moisés representava Jesus, era o guia do povo. Agora não é mais Moisés, agora o nosso guia, nós ouvimos, está pendurado no nosso ouvido, está gravado na nossa testa. E quem que é o nosso guia? Jesus. Está vendo o que está pendurado, irmãos? Nós precisamos entender a palavra de Deus através do Espírito Santo, o verdadeiro sentido da palavra. Também não é fácil, né? Meu Deus, pastor, eu me assustei quando eu li, mas eu agora estou vendo que é fácil. A interpretação da palavra é fácil. Só que ela precisa de oração e comunhão. Por isso que hoje o povo perece, irmãos, e o castigo de Deus vem assolando as nações. Louvado seja Deus. Graças a Deus, né? Ainda bem, graças a Deus, irmãos, que Deus trouxe para cá um jovem que aprendeu lá em São Paulo, né? Estava sempre lá escutando aquele lugar de oração, né? Que incentiva o povo aqui a orar, né? Porque através da oração, irmãos, você vence a muralha. Através da oração, da intercessão, da comunhão. Vamos lá, louvar seja Deus. E depois brinco nas orelhas, né? A palavra de Deus pendurar nas orelhas. E uma coroa de glória sobre a tua cabeça. Você lembra que Davi falou? Unge a minha
E o que acontece no meu cálice? Transbordará. Unge a minha cabeça com óleo. Eu não lembro qual escritor que falou também que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, que nunca falte o azeite sobre a tua cabeça. Você lembra daquela viúva lá? Ela tinha um pouquinho de azeite, ela não tinha nem farinha, mas ela tinha um pouquinho de azeite, a unção de Jesus não pode faltar na minha e na tua vida, nem que seja um pouquinho, mas aquele pouquinho meus pais multiplicaram. Bem falou o profeta Isaías, né? Graças a Deus, louvado seja Deus. Bem falou o profeta Isaías, que enquanto há fumaça na chaminé, tem sinal de fogo. Você tem um pouquinho de óleo sobre a tua cabeça, mas não deixa faltar. Pastor, irmãos, eu digo sempre para as pessoas, onde a gente passa, eu tenho costume de falar, irmãos, eu não tenho problema de falar. Se eu ficar 15 dias, de 15 a 20 dias, sem ter uma experiência com Deus, além daquilo que a gente vive aqui todo dia, eu me sinto desviado. Eu preciso ter aquele contato, irmãos, eu não posso passar, eu me sinto desviado. Eu se der tipo lá para a campanha aqui, diminua eu para que Deus cresça, que desapareça eu para que Deus apareça. Louvado seja Deus, graças a Deus. Mas certa vez eu estou dentro da igreja, eu sou pastor e disse para mim, faz uma campanha de 7 dias de oração. Eu comecei a fazer uma campanha de madrugada de oração, né? 3 horas da manhã. No outro dia veio outro pregador, faz uma campanha de oração pela madrugada. Aí comecei mais uma campanha de oração, tive uma de 7 dias, comecei mais uma de 7 dias, 1 hora da manhã. Aí o outro dia veio outro pregador pregar, irmãos, cada dia um culto diferente, né? Pregador diferente, meu Deus, faz uma campanha de oração. Aí comecei a fazer uma campanha meia-noite. Aí veio outro pregador, irmãos, faz uma campanha de oração. Aí comecei a fazer campanha às 6 horas da manhã. Aí a obreira da casa pegou o culto, Deus me revela aqui que você fez uma campanha de oração, fiz uma campanha meio-dia. Aí eu fui na sede, lá em Itajaí, faz uma campanha de oração. Comecei a fazer oração 3 horas da tarde, 3h30, hora de café. Louvado seja Deus, graças a Deus. Aí foi lá pregar, visitar a igreja, faz a campanha de oração, de novo. Parece que todo mundo olhava para mim, faz a campanha de oração. Aí eu estou lendo a Bíblia Sagrada, fui lá no livro de, onde Deus chama Gideão, né? Gideão e seus 300. Aquilo bateu na minha cabeça e começou, irmãos, aquilo começou a cutucar, a palavra de Deus pendurada na minha cabeça, né? Aquele pendente, a palavra de Deus pendurada na minha testa, começou a trabalhar. Aí eu dentro da igreja fui ministrar a palavra, abri, irmãos, a Bíblia Sagrada para ministrar. Abraão e os seus 318 homens, uma coisa assim, foram em busca do sobrinho Ló. Louvado seja Deus. Eu olhei para Deus e disse, Deus, eu já sei, estou entendendo. Você não quer uma campanha de 7 dias. Você quer uma campanha quer que eu faça uma campanha de 300 dias de oração, né? Irmãos, eu comecei a fazer campanha de 300 dias de oração na madrugada. Foi tão gostoso, irmãos, que eu fiz mais aqueles 18 dias de agradecimento. Mas foi tão gostoso, irmãos, que eu passei dos 330 dias de oração. E com isso a gente vai aprendendo a orar a Deus. Uma coisa eu aprendi, irmãos, ouvindo o saudoso missionário Davi Miranda. O missionário, uma certa vez, ele pregando, ele disse, você não precisa acreditar em mim, o missionário Davi Miranda. Mas se você tem dúvida daquilo que o missionário prega, dobra o teu joelho, ora a Deus, que aí o Espírito Santo ele vai falar contigo e vai falar se o missionário que fala a verdade ou se o missionário está mentindo. Então eu aprendi, irmão, louvado seja Deus, né? Graças a Deus, assim nós vamos aprendendo. Irmão, louvado seja Deus, para não sermos enganados. Louvado seja Deus, graças a Deus, né? Vamos lá, irmão, versículo 13. E assim fosse jornadas de ouro e prata, e teu vestido foi de linho fino, e de seda, e de bordados no triste, de flor, de farinha e de óleo. Foste formosa em extremo, e foste próspera. Quando, irmãos, nós olhamos para Jerusalém, isso aqui Deus fez em Jerusalém. Jerusalém era muito conhecida como a Santa Cidade de Deus, a terra dos milagres. Quando o povo atravessou o deserto, antes de eles invadirem a cidade, irmãos, ou seja, de chegar lá e tomar o que era do povo de Deus, ordenado por Deus, o povo filisteu, amoreu, jebuseu dizia, nós ouvimos que aquele povo passou o deserto, tem um Deus que não é o nosso.
Um Deus que onde passa, deixa os sinais. Antes de Josué entrar naquela terra, irmãos, a palavra de Deus, a presença de Deus, o que Deus tinha feito através de Moisés, aquele povo no deserto, já estava pendurado nos ouvidos daquele povo lá. Louvado seja Deus, graças a Deus. É isso que precisa estar pendurado nos nossos ouvidos. Se nós irmos adiante, a Bíblia Sagrada diz que o nosso nariz precisa também depender do nosso nariz, né? Você sabe que o crente, ele precisa não sentir a boa essência do Evangelho, sentir cheiro de milagre. Às vezes você chega na igreja e você diz: olha, eu sinto cheiro de milagre. Às vezes você visita o hospital, né? E você diz: olha, o cheiro de ambiente, né? Que é triste, irmão. Até o cheiro lá é ruim, né? Se bobear, você passa mal. Mas aí você começa a orar, porque está pendurado na tua testa, né? Está pendurado na tua testa o poder de Deus. Está pendurado nos teus ouvidos, irmãos, que Deus ele faz milagre. Está pendurado em teus ouvidos que Jesus não morreu, que Ele está vivo, e que Ele falou que nós, no nome dEle, nós faríamos muito mais maravilhas do que Ele fez.